pessoal, estamos aqui para uma só conversa boa. E hoje a nossa conversa com certeza vai interessar para muita gente. A gente vai falar sobre filhos. Aliás, Vinícius de Moraes tinha um poema muito bonito que fala sobre filhos e tem uma frase que começa o poema que diz assim: filhos, filhos, melhor não tê-los. Mas se não os temos, como sabê-lo? Mas não é melhor. Filhos são maravilhosos. Eles fazem as coisas mais absurdas na vida. No próprio poema, o Vinícius de Moraes diz: eles bebem shampoo, eles fazem artimanhas, tem horas que enlouquecem qualquer pessoa, mas eles são maravilhosos. E muitas vezes a gente se vê diante de uma nova situação. Quando um filho vem ao mundo, você se vê ali com aquela criancinha que acabou de vir ao mundo e você não sabe o que fazer com aquele pacotinho para transformar num cidadão, numa pessoa de bem e, mais importante, numa pessoa feliz. Para falar sobre filhos, para falar sobre tantas coisas que envolvem o universo das crianças, eu tenho o prazer de receber aqui hoje a psicóloga Juliana Cunicata. A Juliana tem uma visão maravilhosa sobre o que é uma criação de filhos, sabe? E tem muita coisa que vai dar para a gente pensar muito, porque vem muito puxão de orelha por aí. Oi, Juliana, um prazer te receber aqui. Prazer todo meu. É uma delícia. A Juliana, eu vou contar um segredinho para vocês. Eu conheço a Juliana há um tempo aqui. Ela é essa moça bonita, né? Com esse sorriso maravilhoso. Mas o que ela tem guardado dentro dela, vocês não sabem, tem uma voz que é uma coisa linda, maravilhosa. Pena que ela parou de cantar, agora ela resolveu só clinicar, né? Mas também está fazendo isso muito bem e com muita propriedade. Obrigada. Bem, a gente falou dos filhos, que muita gente soubesse o trabalho que eles dão, pensaria 2, 3, 10, 20 vezes antes de colocar uma nova criaturinha no mundo, né? Como é que você vê hoje essa questão? Vale a pena nesse mundo que a gente vive? E diante da situação, você que lida tanto com esse universo dos distúrbios, dos problemas que as crianças trazem, vale a pena ter filho hoje? Vai depender. Porque é muito particular, né? O vale a pena ou não. E aí, como qualquer coisa que a gente escolhe fazer, é importante que eu saiba o que eu estou escolhendo. Então, se eu vou mudar de cidade, eu pesquiso essa outra cidade. Se eu vou mudar de ramo de atuação, eu pesquiso. Filho, não? A gente só pensa, eu quero. Tá, mas eu estou preparada? Né? Eu tenho noção do que vai ser? E as crianças, elas aprendem do que elas veem, não do que a gente fala. Então, eu sou uma pessoa que eu vejo que eu tenho capacidade, ou que eu estou num lugar que eu quero alguém que copie as coisas que eu estou fazendo, o jeito que eu falo, o que eu faço, o que eu como. Então, as pessoas precisam se perguntar. E daí, isso é muito particular. Então, vale a pena ou não? É uma coisa que precisa, de fato, de parar e pensar, né? O casal, se realmente tem sentido nesse momento, ou qual que é o nosso objetivo. Mas eu quero muito, eu sempre tive o sonho de... Tá, mas aí, para sempre você vai ficar a partir do que você quer, com essa visão super centrada em si? Você tem condição emocional, financeira, né? Tem suporte, você tem uma rede de apoio, não tem, porque tudo isso vai contar. Mas é que não acontece isso com 99% das pessoas, né? Mas devia. Deveria, isso é o ideal, né? Mas diante da realidade hoje, que as pessoas têm filhos, né? Muitas vezes despreparados, baseados só na vontade de ter filhos, ou às vezes não muitas vezes aconteceu, né? Acontecimentos aleatórios colocam filhos no mundo, né? De repente, então, aleatório, né? Não é um tropicão. Né? De repente, não é um tropicão, mas quase que, em alguns casos, sim, são acidentes de percurso, digamos assim, né? Ainda assim, eu tenho 9 meses para me preparar, né? Então, por mais que aconteceu, não era algo programado, ainda assim, eu vou ter alguns bons meses para eu me debruçar sobre isso, entender
E você acha que é suficiente esse tempo para você ter essa preparação? Porque na hora que o bebê chega, que você pega nos braços aquele pequenininho, aquele pacotinho, e você fala assim, e agora? O que eu faço com isso? Né? Porque é um aprendizado diário. Sim. Ser mãe, ser pai... Tá todo mundo sendo ali mãe, pai, filho pela primeira vez. Pela primeira vez, né? Mesmo que mesmo que você já tenha 10 filhos, cada um é único. Porque cada os um filhos é não uma têm novidade. os mesmos pais. Então cada pode vez. ter criação de gêmeos. Não vai Pra ser a cada mesma um é mãe, um- não vai ser o mesmo pai. Para cada um é diferente, né? Exato. E então, como é que você faz quando você se vê diante de uma situação em que você está aprendendo, né? Você está sendo pai ali. Como é que você faz? Como é que é esse jogo de aprendizado aí? Essa troca de experiência? Porque muitas vezes, vamos dizer, no casal, o casal não tem nem ainda a estrutura emocional deles como casal. Como é que eles vão passar isso para essa criança que está chegando agora? Não vão. Por isso que a gente tem que se preparar antes. Eu não tenho como dar alguma coisa que eu não tenho. Isso para tudo. Então, eu não tenho como dar carinho se eu não tenho. Eu não tenho como dar amor se eu não tenho. Então, vai ter falhas. Mas eu acho que todo mundo precisa entender e ficar em paz de que os pais vão traumatizar. Porque traumatiza pelo que faz e pelo que deixa de fazer. Você traumatiza porque você não comprou uma coisa e você traumatiza porque você falou. E é importante. Não tem como. Se fosse possível criar uma pessoa sem nenhum trauma, seria uma pessoa extremamente inábil, que não ia conseguir viver dentro de uma sociedade. Então, é importante também. Mas eu preciso entender tudo isso para eu ficar em paz. Então, quanto mais a gente se preparar, melhor vai ser. Entender como que funciona o desenvolvimento da criança, entender como eu estou, né? Que momento que eu estou, entender toda a parte da alimentação e como que isso influencia diretamente nas emoções e a maneira que as emoções são colocadas para fora, porque isso é uma coisa para todo mundo, não é só para a criança. A criança é só um ser humano pequeno, mas... Quer dizer que o crescimento da criança acontece junto com o dos pais, né? Sim. Porque quando você forma, no mesmo tempo que você está formando um cidadão, você está formando um pai e uma mãe, né? Exato. Estão se formando juntos, né? Mas, como qualquer coisa, a gente faz melhor se a gente tem a intencionalidade, se a gente se dedica, se a gente estuda. Então, se eu não parei para me dedicar a aprender a fazer bolo, eu só vou fazendo porque eu ouvi dizer que vai farinha, vai ovo, vai óleo, tem uns que não vai. Eu vou fazendo, vai sendo acerto e erro. Até a hora de eu pegar e juntar uma receita que você fala assim, essa receita ficou legal. Eu já fiz 30 bolos. Então, por que com a coisa mais preciosa que eu tenho, que é o filho, eu acho que vai ser no acerto e erro? Por que eu não paro para olhar? Hoje em dia a gente tem tantos meios, eu não preciso nem ler, eu posso ouvir. E aí eu tenho várias pessoas que falam coisas muito bacanas, eu não consigo nem ouvir para aquilo que eu falo que é a coisa mais importante da minha vida, porque no acerto e erro a gente vai chegar. Mas, poxa, não vai ser melhor se eu já tenho uma noção? Então, se eu, né, do que eu falei, eu ouvi falar que vai farinha, que vai ovo. Deu para dar uma receita, eu posso não ter feito um bolo e eu vou seguir? Não necessariamente vai sair um bolo legal na primeira vez, mas eu já estou no caminho certo. Entende? Juliana, e uma coisa que a gente sempre se fala, né? Por exemplo, no meu tempo eu não fui criado assim, meu pai e minha mãe não faziam assim. Então você pega aquele exemplo, né? E você quer passar de uma geração, pulando a sua geração, uma geração anterior à sua, que é a geração dos seus pais, para a geração posterior, que é a geração do seu filho. Isso dá certo? De novo, vai depender. O problema é que muitas vezes isso é cheio de dor e de trauma. Ou eu vou bater porque meu pai me batia, eu não morri. Tá, mas aí você gostava, por acaso? Exatamente. Então, você não lembra do sentimento que você tinha. E aí, tem coisas que são coisas simples. Se a gente entender que a criança é uma pessoa, então, porque parece que é um setor diferente, né? Uma pessoa e criança são coisas diferentes. Não, a criança é uma pessoa. Então, se eu vou na sua casa,
Aí, sem querer, eu derrubo um copo. E ele quebra. E vai o líquido para todo lugar. Você grita comigo? Você fala, ai, nossa, calma, deixa eu pegar aqui. Aí, quando é criança, eu grito? Por quê? Né? Exato. Por que eu setorizo, né? Criança, eu não trato como uma pessoa. Eu trato como se fosse outra coisa. Coisas que não são aceitáveis eu fazer com pessoas, é aceitável fazer com criança. E aí, eu quero que essa criança respeite os outros. Mas que noção de respeito eu estou dando? Eu estou ensinando respeito ou obediência por imposição? Porque eu sou mais velho, ou qualquer mais velho, que tudo bem, e pode ter zero compromisso com a lógica. Aí eu reclamo. Então, eu só preciso entender. É mais simples. É mais simples. O que eu não faria com uma pessoa e que não é aceitável, não é aceitável fazer com uma criança. A criança é uma pessoa pequena. Geralmente porque eles acham que a criança não tem método, não tem meios de se revoltar. Tem que, como criança, aceitar tudo que vem, né? O adulto não faz isso. Você vê o tempo inteiro adultos... Mas se uma criança faz isso, ela é rebelde, Exato. Ela é mal educada. E outra, eu só deixo a criança existir através da minha idealização. Então, se eu acho que não tem por que você ficar triste, você engole seu choro. Mas que cabimento que tem isso? Eu não deixo a criança exibir nenhum tipo de emoção que me incomode ou que eu acredito que não seja válida. Então, ela não pode ser uma pessoa por ela, ter uma existência. A existência dela tem que passar pela minha validação. Aí, depois, eu vou reclamar que é uma criança insegura. Aí, depois, mais para frente, eu vou reclamar que é uma criança que é Maria vai com as outras. Aí, depois, eu falo, mas não tem poder de fala. Você tem que chegar no seu trabalho, filho, e falar. Eu preparei como para que isso fosse algo possível? Não tem nem sentido. Juliana, numa dessas eu estou pensando aqui. Tudo é culpa dos pais, então? A criança ela é sintoma do pai. Não necessariamente que tudo é culpa. Porque culpa dá uma assim, sensação de algo ruim. Responsabilidade do pai que não preparou direito. Mas sim, a grande parte é responsabilidade. Mas a criança, quando ela vem, e pode ser bebezinho, é curioso. Ela vem, na hora que faz o download da criança, já vem com personalidade. Porque não sabe falar, mas a gente já sabe. Essa aqui é mais assim, aquela ali é mais assado. E não é algo aprendido, porque não teve ainda tempo bastante de aprender. Claro que então, ela vem com... tem coisa que na hora que faz o download, já vem junto com uma personalidade. E isso vai ter influência em todo o resto. Mas, se eu como pai, como mãe, eu não tenho clareza dos meus sentimentos, se eu não consigo me regular... Por que é que eu fico cobrando da criança? Porque a criança vai lá e ela grita. Eu grito em cima. E eu falo para ela, não pode gritar. Mas ela só vê eu resolvendo as coisas eu gritando. Fica difícil, não é? Aí não tem lógica, porque fica muito complicado para a criança. Ela não tem nenhum modelo. E a criança ela aprende do que ela vê e não do que a gente fala. Então, se eu falar para ela coma legumes e ela nunca vê eu comer, ela não vai comer. Essa questão da alimentação é interessante você tocar, que é um problema muito sério que os pais enfrentam, né? Que é a alimentação das crianças. Até um ano, 2 anos, a criança come aquilo que lhes dão, né? Quer dizer, faz a papinha, dá lá para a criança com tudo que tem. De repente, a criança começa a ter vontades. E ela, de repente, não come mais nada. Nesse momento, qual é a orientação que se tem para fazer a criança aprender a gostar dos alimentos e aqui a medida a gente deve inserir esse ou aquele alimento para que a criança comece a adaptar, a comer de tudo. Porque esse é o grande problema de hoje em dia, né? Então, aí eu tenho que ter bom senso. Tem alimentos que todo mundo tem, né? Que fala, isso aqui eu não como, eu não gosto, de jeito nenhum. Aí tem uns outros que a gente fala, não, isso aqui eu gosto, mas eu não gosto de qualquer jeito, eu gosto desse jeito específico. E a gente precisa ter o bom senso e o tato para entender isso dos filhos. Então, vai ter alimento que você vê que tem uma aversão completa e absoluta. Então, eu não vou ficar forçando esse alimento. Mas se eu vou na sua casa e você fala, olha, vamos almoçar. Eu falo para você o que vai ter no almoço? Eu falo mas aí eu queria outra coisa no almoço. Eu falo isso? Tem cabimento? Não.
você que, né, vai fazer. Então, eu vou comer o que tiver ali. Tem coisas que eu vou gostar mais, outras menos. Mas eu não vou ficar ditando para quem vai, né, me ofertar o alimento o que eu quero, o que eu não quero. A criança também não tem que ter esse espaço. Quer dizer, hoje em dia se fala muito assim, você, em vez de oferecer as coisas, você pergunta para a criança o que ela quer comer, né? Exato. Isso é um erro muito grande que se faz. Sim, porque se tudo eu quero saber o que a criança acha, eu estou ensinando que a gente tem que treinar para que ela consiga ser um ser humano bem-sucedido. E aí eu estou ensinando que o tempo inteiro o que é opinião, né? A opinião que ela tem é extremamente importante e vai ditar como é que as coisas vão ser. E não é assim, né? O mundo não é assim. Tem momentos que a sua opinião vai ser importante. Tem outros que você pode estar até certo, mas você vai ter que ficar quieto. E não vai poder ficar revoltado porque você está certo. Não, porque você vai se inserir numa sociedade. Então, vai ter momentos que é diferente. Eu falar, olha, né, final de semana, o que a gente vai fazer? Que realmente eu estou perguntando o que vai fazer, porque me interessa. Vamos decidir juntos o que a gente vai comer. Aí chega todo dia, você quer almoçar o quê? Eu quero nuggets. Não tem, hoje tem lasanha. Por que é que eu perguntei? É verdade. É bem interessante isso, né? Se não vai... Eu não vou ter a disponibilidade de fazer o que a criança quer. Eu já tenho outra coisa que eu fiz. Por que eu estou perguntando o que quer comer? Ou eu estou todo dia perguntando o que você quer comer e eu vou fazer de acordo. Aí depois eu vou reclamar. Porque quando tem outra coisa, não quer comer. Pensa num adulto. Se tivesse essa condição de todo dia você ligar para alguém como se fosse um hotel. Falar, hoje eu quero comer tal e tal coisa. De um dia que tivesse alguma coisa que você não queria, você ia comer? Não. Você ia falar, não, eu não quero isso. Você ia querer ligar lá e vai falar, não, eu quero outra coisa. E eu ensino que é assim todos os dias. Aí depois eu reclamo. É verdade, né? Então, em que medida, em que momento, melhor dizendo, a gente começa a mudar? Vamos dizer que numa casa virou essa bagunça. A criança está lá decidindo, hoje eu quero comer nuggets, amanhã eu quero batata frita. Sabe, é ela que resolve, né? Como é que você reverte isso? Então, Quando a coisa já está degringolada desse jeito. o retrabalho é sempre mais difícil que o trabalho. Em qualquer situação. E aí, eu tenho que entender que vai ser mais difícil. E eu tenho que aguentar. Então, eu como, né, figura parental, como a pessoa responsável por aquela pessoinha, eu vou falar, então tá, agora vai ser diferente. A gente vai fazer de tal jeito. Mas eu não quero. Tudo bem. Eu odeio você. Tá. Porque se eu também estou sempre baseada, se a minha criança vai gostar de mim ou não, tá faltando amor pela criança. É muito amor próprio. Por que hoje os pais têm tanto medo de serem mal amados pelos filhos? Eu vejo isso. Tanto o pai fala, será que você me ama, filho? Será que meu filho, se eu fizer isso, ele não vai gostar de mim? Por que isso? São traumas geracionais, né? Então, assim, a gente tem uma época em que os pais eram extremamente autoritários, austeros. E eu falo, você não abre a boca, você não tem direito de existir. Exatamente. Você tem que obedecer. Que se você não obedecer exatamente da forma que eu acredito que você deva fazer, ou se você demonstrar qualquer tipo de emoção que eu não concorde, você vai ser severamente penalizado. E aí eu tenho essa geração que acredita que respeito é sinônimo de obediência. Aí eu tenho uma turma toda, uma geração toda, que ela cresce oprimida e sem achar que tem poder de voz para qualquer coisa. E aí essa geração também é aquela que entrou na firma e era bonito ter um registro na carteira, porque eu aguentei tudo isso e eu estou no mesmo lugar. Aí os filhos dessa geração vão ser criados de outra maneira, porque esses pais falam, não, mas era horrível, eu apanhava muito, sem necessidade, era culpa minha, eu apanhava, não era também. Eu vou fazer diferente. Eu vou dar mais liberdade para o meu filho. Nisso, eu crio uma geração que tem mais liberdade, mas ainda está tentando achar a liberdade de... É meu filho, é meu amigo, então eu tenho
uma dificuldade de lidar com as emoções muito grande, porque ninguém ensinou. Uhum. Simples assim. Era sempre engole o choro e, tipo, não demonstre nada que eu não queira. Então, tem essa geração que tem dificuldade de lidar com as emoções. E aí, se eu não fiz isso muitas vezes, eu não faço isso muito bem. Então, eu vou ter muitos momentos de explosão. Então, fica bravo, fica muito bravo. E, às vezes, passa do limite. Depois, os pais, putz, eu passei do limite. Mas é porque não consegue controlar. Porque eu não tenho familiaridade com aquilo. Aí, eu tenho essa geração que tem esses filhos que são criados diferente. Tendo muito mais acesso, por conta de tempo de mundo, tendo muito mais acesso, mas tendo também pais que estão tentando achar esse equilíbrio. E aí, essa geração hoje tem os filhos. E esses filhos, de novo, a turma, eu vou tentar fazer diferente e ajustar melhor do que meus pais fizeram. Então, eu vou dar tudo para os meus filhos o que eu não tive. E não funciona. Porque aí eu estou desconsiderando a criança que existe e eu estou cuidando de mim, de né? mim, criança. Então, Exato. eu preciso ver o que essa criança precisa, independente de mim. E aí fica muito importante os filhos gostarem de mim. Porque meus pais não se importavam. Eles queriam que fizesse e não se importava se eu gostava ou não. E aí, para mim, me interessa muito. Mas o pai não tem essa função. Ele tem a função de fazer o que é melhor para o filho. Porque o filho não sabe. Né? Um medo de ser rejeitado, né? Exato. Esse medo de rejeição. Porque se a gente não trata os nossos traumas, ele vira o nosso destino. Exatamente, né? Então, aí, muito importante que os filhos gostem de mim. Ai, mas a criança é muito manipuladora da natureza. Porque se a gente não entende onde eu posso ter benefício, a gente não sobrevive. A natureza é assim. Então, tem várias coisas assim. Não significa que não, a criança manipula porque é ruim. Não, é só porque é uma coisa natural. Todo mundo faz criança, isso. né? Depois a gente vai entendendo o que é aceitável não socialmente. Mas é uma coisa que já vem por conta de instinto de sobrevivência. Então, até que ponto eu estou disposto a ser uma pessoa ruim perante o olhar do meu filho, mas porque eu sei o que vai ser melhor. Eu até brinco que se criar direito, o filho vai gostar de você com 30. Porque até lá vai estar falando mal para os amigos, vai estar falando mal para a mãe dos amigos, falando, a sua mãe é muito mais legal do que a minha. Porque não é a sua função ser legal. E a mãe vai sofrer, né? Porque vai ficar se vai achando... sofrer por quê? Sabe? Então, mas pior que o cavalo do bandido, né? Então, mas se o preço, né, de eu criar um filho bem e saber que ter uma tranquilidade, né, uma segurança maior de que ele vai conseguir sobreviver bem no mundo, na sociedade, é que ele não vai me amar acima de tudo, tá barato. Não é melhor? Do que eu falar, não, ele me ama acima de tudo, mas eu tenho uma insegurança muito grande dele ter a possibilidade de ter uma vida legal, de prosperar. Uhum. Outro dia eu vi um vídeo, Juliana, muito interessante. Eu até ia comentar com você isso. Era um pai que estava com um filho num shopping e, de repente, o filho queria qualquer coisa, ele negou para o filho e a criança se atirou no chão e começou a se debater. Aquela coisa que a gente já cansou de ver por aí, né? Criança tendo chilique porque queria alguma coisa. Eu achei E a gente vê adulto também o tempo inteiro. Gritando no mercado porque furou a fila, que é a mesma coisa. Aí eu sei que o pai teve uma atitude, eu achei excelente. O menino estava lá se debatendo, o pai deitou do lado dele e começou a se debater também. Aí o menino levantou, muito sem graça, né? Porque passou uma vergonha danada, e aí se acalmou, né? Eu achei a atitude desse pai extremamente inteligente, né? Porque ele cortou realmente o escândalo, né? Sim. E não teve medo de passar vergonha. Quem passou vergonha foi a criança, né? Sim. Que a criança sempre espera que a atitude dela, eu acho, né? Fica... Não quer... Destoe tanto que obrigue o pai a fazer o que quer. Não, então ele não vai querer que o pai passe vergonha. Então o pai segura logo a criança e resolve, compra o que quiser lá. Mas aí, tá vendo? Como é muito do que o adulto passa. Uhum. Então, se eu
eu como pai, como mãe, eu deixo claro que o que os outros pensam é extremamente importante, a ponto de eu passar por cima de uma ordem que eu já tinha falado. Então, se eu falar assim, não, é um doce só, pegou 3, e aí ele sabe que eu me importo tanto com o que os outros acham, que ele vai fazer o escândalo, eu vou levar os 3. Que mensagem que eu tô dando também, né? Então, é isso. E aí, para isso, eu preciso ter muito certo, né? Ou o mais certo possível de quem eu sou. De quem eu sou, o que eu quero, o que tem sentido, o que não tem. Porque qualquer relação que é muito próxima, então, sempre as familiares, elas vão apertar todos os nossos botões. E filho também. Então, se eu não tenho certo isso... Como é que a gente sabe, né? É melhor, é aquilo que eu estava falando. Se a gente não sabe, não tem os filhos, não sabe. No fim é muito bom, mas é um processo de aprendizado que não termina nunca, né? Não é só depois que o seu filho cresce, vira adulto, se forma, casa e tem filhos, o seu aprendizado continua. Não, Né? porque é perpétuo. Enquanto você está vivo, você vai ter condição de pai ou de mãe. Agora, eu vou falar... Eu sou avó, né? Eu vou falar com as avós. Tem um monte de gente que está nos assistindo que é também avó. Avó e avô. Então, a gente fala assim, aos pais, cabe educar. Aos avós, a gente deixa fazer tudo que não pode, né? Tudo que os pais proíbem, os avós, eles permitem, né? Aí vira uma confusão. Qual que é o papel do avô e da avó nessa história toda de criação de crianças? Então, vai depender do quanto que você ama a criança. E o que seria amar nesse caso? Amar Deixar não é que a a gente criança... fazer o que é melhor para a criança ou é fazer o que... Entende? Amar é por limite. Não existe amor sem limite. Se você casa com alguém e tudo que você fala, por mais que não tenha cabimento nenhum, a pessoa pergunta, né? O único critério é, você vai ficar feliz? E a resposta for sim, você pode fazer? Você fala, essa pessoa não me ama. E aí, a mesma coisa. Então, sim, vai ter um papel diferente dos pais. Normalmente tem uma permissividade maior. Mas até que ponto você vai permitir para bagunçar a educação aquela criança que você Mas diz a criança, que ama? nesse caso, vai ficar completamente confusa, né? Exato. E aí, até chegar num ponto que vai prejudicar de alguma maneira. E aí, isso é bom para quem? E se você, de fato, ama essa criança mais que tudo, por que você está fazendo algo que vai ser mais difícil? Ah, não, porque na hora tá feliz. Tá. E aí, quem que é o adulto da relação? É difícil. Né? Então, o conflito de gerações é uma coisa que existe, né? E vai existir para E sempre. sempre vai acontecer, né? Porque por mais que você queira fazer as coisas para agradar o outro que você ama, você, na medida que você está agradando um, você pode estar desagradando o outro, não é? Isso faz Sim. parte Sim. do jogo da vida, né? Então, quer dizer, é impossível você estabelecer uma harmonia familiar quando existem determinados comportamentos diferentes. Os pais querem de uma maneira, os avós Mas os meio filhos que são de quem? saem. Quem? O filho é de quem? É. Dos pais. E aí os avós cabem respeitar. Entender os limites que os pais colocam. Olha aí, a gente fica meio assim, né? Todos os avós são meio, vamos dizer, contraventores nessa era. Porque os avós já tiveram a chance de criar os filhos. E daí, por que você está dificultando a chance de seus filhos de criar de acordo com o que eles acham que vai ser melhor? É verdade. Ela tem razão. A gente precisa mudar um pouquinho. Os avós têm que ser um pouquinho mais... Não é ser rígido, né, Juliana? Não tem a ver com ser rígido. Mas, assim, se os pais colocam uma regra... Você tem que respeitar. Eu vou respeitar. É. Né? Então, pensa, vamos colocar um cenário esdrúxulo, mas vamos dizer que não é um filho, é um cachorro, tá? E aí, seus filhos vão viajar e deixa o cachorro deles com você. E aí ele fala assim, olha, meu cachorro come ração, ele não come comida. Isso. A gente, sem pensar duas vezes, vai dar ração. Porque ele vai deixar a ração, isso aqui é a ração que ele já come, desse tantinho. A gente vai fazer isso.
Porque fala, não, ele não está acostumado a comer comida, eu não sei se vai passar mal. Agora, quando é criança, daí cabe, eu posso fazer o que eu quiser. Aí eu desrespeito o que é que os donos ali, né, os pais estão falando, eu desrespeito e está tudo bem. Mas não, eles têm um propósito, que eles também estão fazendo de acordo com as experiências que eles tiveram com os pais deles, do que eles acreditam que vai ser melhor. E aí, eu vou passar por cima disso? E aí eu tenho que entender os limites, né? Para ficar legal. Falando em limites, e a gente sabe que esse é um problema atual, que é a questão do celular, né? Não só de crianças pequenas até os adolescentes vivem esse mundo da tecnologia, esse mundo virtual, de uma maneira muito intensa, né? E tanto que nas escolas, muitos já estão proibidos os celulares. E a criança, desde pequenininha, ela já entra nesse mundo virtual. Como é que isso, para os pais, eu acredito que esteja sendo, nesse momento, uma questão muito difícil de resolver. O que você aconselha? Como é que a gente faz para pôr limites nas telas, né? Então, vamos lá. Até os 4 anos, ter acesso a telas é muito prejudicial. Porque é um momento tão... Diferente dos outros animais, né? Que já nasce pronto. A girafa, ela despenca de 2 metros, ela sai andando. Né? A gente não. A gente não nasce pronto. A gente nasce e vai terminando de ficar pronto enquanto está aqui fora. Porque se a gente fosse nascer pronto, a gente não ia conseguir nascer porque não tem espaço para passar. Então, a gente nasce e vai terminando de ficar pronto aqui fora. Então, eu tenho várias coisas que ainda estão se formando. Até os 4 anos, eu tenho acesso a telas. Eu vou não tirar, mas... eu vou prejudicar o processo que é necessário fazer, que é de construção das coisas. Porque na tela eu tenho tudo pronto. E aí eu vou tirar a possibilidade dessa criança de construir isso, de ter isso bacana. Que mais para frente pode ter um prejuízo. Pode não ter? Pode não ter. Mas qual que é a necessidade de criança ter tela? Porque daí ela fica quieta. Tá, mas não é a necessidade da criança, é a necessidade do pai. Como é que eu faço para tirar a tela? Como qualquer coisa, você não fala assim, só pare de fazer isso. Você dá outra opção. Uma opção que seja viável, que seja bacana. Não, mas meu filho só gosta de ficar na tela. Ele faz esportes? Ele está tendo interações? Não, ele gosta de ficar no quarto, no computador. Mas quem comprou o computador? A criança? Não. Mas eu falo para fazer, não quer. Até a determinada idade, de novo, a gente, como sendo responsável, eu sei o que é melhor, não é a criança. Não vai tudo o que a criança quer. Não, eu sei o que é melhor. Então, é importante, sim, que vá fazer atividade física, porque a gente tem ali, toda a infância e adolescência, coisas que vão ficar para o resto da vida. Então, o tônus muscular da criança e do adolescente que fica totalmente diferente, ou a consciência corporal. E tudo isso são coisas que ajudam durante a vida grandemente. Porque se eu tenho uma consciência corporal grande, eu provavelmente vou ter também muito mais noção de espaço, porque eu tenho uma noção, né, do espaço que eu tomo dentro do mundo. Então, todas essas coisas são importantíssimas. Não adianta eu falar assim, eu vou tirar a tela, eu não vou dar nenhuma outra opção. E vou ficar na minha tela, né? Que é pior, né? Que também não tem nenhum sentido. Eu reclamo do meu filho e eu tô aqui, né? Exato. Eu até vi um vídeo engraçado esses tempos que era isso. O pai estava na sala, 3 filhos, aí ele, aqui, olha, essa geração, filmando. Tudo aqui, todo mundo no celular. Ninguém vai brincar, ninguém vai fazer nada. O filho vira para ele e fala, você tá com um tijolo na mão, né? Né? Então, é isso. Eu preciso dar outras oportunidades e coisas que vão substituir para não criar essa dependência muito grande. Porque senão o problema disso é que a formação das crianças e adolescentes é que elas entendem que elas existem se elas existem no digital. Então, antes não tinha isso. Era quem você encontrava na escola, era quem você falava no telefone. Aí vocês marcavam que ia se encontrar tal dia e tal hora. Ninguém precisava ficar o tempo inteiro checando. Tal dia e tal hora estava todo mundo lá. Exato.
a noção de existência, ela não se baseava se os outros estavam olhando eu existia ou não. Ela se permanecia, né? E aí, com o advento da internet, e eu deixar isso acontecer, né, com as crianças, eu crio uma noção de existência, contanto que ela exista na internet. E aí, depois eu reclamo se eu dou, né, algum tipo de punição e eu tiro o celular, que a criança está muito triste. Porque ela não sabe... Ela deixou de existir, então. Ela não sabe se ela Exato. ficar um mês fora da rede social, se as pessoas vão lembrar dela. Que loucura isso, não? Que loucura isso, né? É só, como tudo, é causa e Eu resultado. acho que agora é uma questão de você reaprender a viver de uma forma mais saudável, né? Porque a gente viveu sem celular, né? Mas aí eu preciso estar disposta a entender a realidade que não foi a realidade que eu existi. Porque daí, eu como pai, como mãe, eu falo, mas eu não tinha nada disso, eu era feliz. Exato, mas você não sabe como é que é. Então, a gente nunca, de fato, vai saber. Certo. Mas precisa fazer um esforço para entender do porquê que é tão importante. E aí, se eu entendi, eu consigo achar uma solução para aquilo. Sim. Se eu não entendi, não vou. Eu vou estar só oprimindo de acordo com o que eu sinto. E desconsiderando o que aquela pessoa sente. Escuta, Juliana, deixa eu te perguntar uma coisa. Antigamente, vamos dizer, no meu tempo, no meu tempo é hoje, eu sempre falo meu tempo. Meu tempo é hoje, né? Mas, há algum tempo atrás, os psicólogos eram procurados em casos bem difíceis e mais extremos, assim, quando realmente a criança, o adolescente, o adulto, estava com problemas que eram difíceis de ser tratados na medicina convencional e ninguém queria procurar um psicólogo, parecia assim o fim do mundo, né? E hoje o que a gente vê é que no mundo da criança o psicólogo passou a fazer parte, quase que uma necessidade para que a criança possa conviver nesse mundo todo, né? Você percebe isso também? Hoje em dia, a frequência de pessoas que procuram as terapias é muito grande, porque, vamos dizer, todo mundo desconcerta tudo e vocês têm que ir lá para colocar as peças todas no lugar de novo? Eu acho que não só de criança, mas de todo mundo. De todo porque o ser humano é o único animal que ele criou uma maneira de vida que é totalmente insalubre para ele. Então, sim, todo mundo vai estar dentro do desequilíbrio, porque a gente fez com que isso acontecesse. Então, e assim, em todos os aspectos. Alimentação. Alimentação, a partir, né, da revolução ali industrial, que a gente começou a ter muitos enlatados e coisas muito processadas, eu vou ter também uma baixa muito maior na absorção de nutrientes e vitaminas. Aí, antes, todo mundo comia o que tinha ali, o que o vizinho tinha. Hoje em dia, você vai no mercado e as coisas que estão lá, elas cresceram num tempo muito mais rápido do que era e ficam maiores e as coisas são muito mais ocas. Então, eu também já vou ter. E eu tenho um solo mais deficiente, porque eu vou pegar um negócio gigantesco, vai ser tudo milho. Aí depois vai ser tudo... Então, eu também estou desconsiderando, porque o que me interessa é só se está crescendo, não necessariamente se tem... Então, eu já vou tendo toda ali uma... Porque as emoções são só um resultado da nossa fisiologia. Então, eu vou tendo toda ali uma descompensação. Aí, fora isso, e São Paulo, principalmente, tem uma cultura de exaustão que é muito normalizada. É bonito ter hora extra, é bonito todo mundo sair do trabalho super tarde, é uma coisa louvável, né? Você não pode fazer só o seu horário de trabalho. Então, eu tenho um objetivo que todo mundo está buscando, que é passar dos limites. E aí eu vou ter essa descompensação. Então, também chegar no final de semana, eu não consigo fazer um negócio tranquilo. Eu vou e, né, passo 24 horas, de um bar para o outro. Por quê? A falta de equilíbrio é geral num ser humano, não é de uma coisa só. Então, o ser humano ele criou um ambiente extremamente insalubre para ele. A gente tem pouco contato com a natureza, a gente come poucas coisas que são legais, a gente não tem tempo para nada e tudo é sempre correndo e
desejável isso, porque é uma pessoa que é tranquila, você fala, essa pessoa... E tudo isso acaba desaguando no desequilíbrio mental, da estrutura mental de uma pessoa. Porque isso é só o resultado do desequilíbrio físico. Uhum. E aí eu tenho um ambiente inteiro que me desequilibra fisicamente em todos os aspectos. Eu durmo pouco, eu como mal, eu não faço exercício, eu não tenho contato com a terra, com a natureza. Então, sim, vai ter desequilíbrio como consequência. E você acha que, por exemplo, as terapias, de um modo geral, elas fazem com que a pessoa volte para buscar esse equilíbrio e conseguem? Ah, sim, sim, com certeza. Porque é o momento que você vai precisar entender como você funciona. É o tal do conhece-te a ti mesmo. Se você, Exato. a hora que você se conhece, você começa a se consertar. E aí você vai ter oportunidade. Então, eu falo que aceitar não tem a ver com gostar. Tem a ver só com entender o que existe além da minha idealização. Então, sei lá, peso. Eu posso aceitar que eu tô nesse peso, mas eu posso não gostar. E tá tudo bem. E aí, na terapia, a gente faz isso. A gente, de maneira conjunta, né? Eu falo, o psicólogo é como se fosse da equipe técnica da pessoa. Então, a gente vai lá e vê, tá, como que você funciona? Quais são as coisas, né? E daí, da abordagem que eu trabalho, que é a cognitiva comportamental, a gente vai de maneira muito prática. Então, como que é o seu dia a dia, de maneira detalhada? O que você come, que hora você acorda, o que você faz? Porque se eu não entender como que está fisiologicamente, eu não tenho como saber se você tem condições de estar sentindo qualquer coisa do jeito que você está sentindo. Entendi. Então, aí a gente vai ajustando. E aí, nesse período, vai fazer o quê? A gente vai entender como você funciona, quais ferramentas que você já tem que a gente precisa melhorar, quais que você não tem que a gente vai desenvolver, e você vai entender... Eu falo... meu paciente vai saber tudo o que eu sei. Porque a intenção não é que ele fique eternamente dependente de mim. É que ele entenda como ele funciona, quais as coisas que ele pode fazer, independente do que ele quer ou não. A gente tem que aceitar o mundo como ele é. Exato. E aí, a partir disso, fica mais fácil dele conseguir manejar qualquer coisa. Em média, uma terapia comportamental, assim, dura quanto tempo? Vai depender da resposta do paciente. Mas uma média dos meus pacientes, eles ficam comigo uns 2 anos e meio. Que é a média de tratamento. O que meus pacientes acabam ficando comigo. Porque você fala assim, tem gente que fala assim, eu trato, tem 50 anos e faz terapia desde os 10. Mas é que vai depender da abordagem. E Vai sempre. depender... Então, assim, da psicanálise, por exemplo. A psicanálise, dependendo também, que dentro da psicanálise, né, tem também várias ramificações, mas que não vai ter fim. Então, é uma junção. E aí é muito que depende de cada pessoa. Então, eu falo que para achar o psicólogo, para funcionar, não é o currículo que você tem que ver. Você tem que ver se vai com a cara. Porque se de cara, depois de 5 minutos, você já conversou com a pessoa, você já sabe se vai com a cara da pessoa ou não. Se o santo bateu ou não, né? Que a gente chama. Se o santo não bateu, não tem a possibilidade de uma vez por semana você ficar 50 minutos falando de coisas que doem e tem que considerar do que aquela pessoa que o santo não bateu está falando. Exatamente. Não vai adiantar. Então, é uma porção de coisas. Muitas vezes a gente vai no psicólogo, não senti firmeza, o santo não bateu. Você vai em outro, você vai em outro. Até encontrar até um você que achar um que vai. realmente... Porque daí o processo vai funcionar. Senão, não vai funcionar. Então, é uma porção de coisas da abordagem que a pessoa trabalha, se eu sinto que o santo bateu ou não, se me passa confiança. E pode ser que, num momento, aquela pessoa funcione, o santo bateu, e para um outro momento, não. Porque eu acho que vai ser difícil. São variáveis. Eu acho que vai ser difícil um santo não bater com o seu. Porque é maravilhoso. Um papo delicioso aqui com a Juliana. Juliana, e como é que a gente faz? As pessoas fazem para te encontrar? Você tem consultório aqui? Você tem alguma clínica? Como é que é o seu trabalho? Sim, eu tenho uma clínica em Atibaia, né? E aí pode procurar no Instagram, né? Eu tenho a minha conta profissional e a da clínica. Então, a clínica é CSMI, que é Centro de Saúde Mental Integrado. E aí tá no Instagram, Clínica CSMI. E aí a psicóloga Juliana Cunicato também. E lá tem todos os contatos. Tá bom, olha,
Vocês viram que um papo muito bom? Tem puxãozinho de orelha, que é bom a gente saber, né? O que a gente faz errado também. Afinal de contas, a gente não é uma receita pronta de Mas bolo, é um lugar né? de amor, né? Não é? Porque amor precisa de limites. Exato. Então, por mais que tenha puxão de orelha, aqui muitas vezes tem, mas é sempre de um lugar de amor, né? De acolhimento. Então, é isso que é importante, assim. Porque também a gente não vai escutar de uma pessoa que não dá acolhimento pra gente. Então, e é sempre do que é possível. Eu falo, a gente, todo mundo está sempre fazendo o melhor que pode. Então, vai ser sempre do que é possível para a pessoa naquele momento. E tem coisas que a gente sabe que precisa fazer A, mas naquele momento eu não consigo. Eu só vou conseguir fazer B. Então, tá bom. O B vai ser o bastante. Tá vendo? Olha que papo gostoso, que conversa boa. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui, a sua boa vontade de vir conversar com a gente aqui. Eu que agradeço. Um prazer enorme te rever, que fazia tempo que eu não via a Juliana. Né? Muito. E olha, foi um prazer muito grande, uma conversa muito boa. E não vai ficar só nessa, a gente vai voltar a conversar novamente, falar de terapias, falar de crianças, falar de adultos, falar do ajuste ou dos desajustes que a vida oferece para a gente, não é? E a gente está aí para isso, tentar, não consertar, mas tentar dar alguns instrumentos para que a própria pessoa escolha Pra ter o uma seu vida próprio mais caminho, tranquila, né? né? É, tá. Muito obrigada Eu mais que uma vez. agradeço. E até a semana, se Deus quiser.